Olá, meus amigos. Hoje é sábado, dia 3 de dezembro. Estamos aqui com o boné da Seleção Brasileira, camisa da Seleção Brasileira. Estamos resgatando as cores nacionais que tinham sido sequestradas por um partido aí, político, e conseguimos resgatar essas cores, que agora é de todo o povo brasileiro. 220 milhões em ação. Para frente, Brasil, salve a seleção. Então, são as cores nacionais, são as cores da nossa bandeira, são as cores da nossa seleção, e não podemos nunca mais permitir que um partido venha sequestrar essas cores novamente. Bom, vamos comentar primeiramente sobre algumas coisas da primeira fase da Copa do Mundo, aquelas 3 partidas, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que algumas seleções de expressão da primeira prateleira do futebol mundial, algumas situações me chamou a atenção, foi a questão da postura. A postura é algo muito importante na vida. Como você posiciona, vai definir se você vai sair de uma situação cabisbaixo, chorando, deprimido, ou se você vai sair como vencedor, como alguém que lutou, que venceu, que conquistou, né? A sua postura vai dizer muito disso. O primeiro jogo da Argentina na Copa do Mundo, por exemplo, a Argentina começou e tal, tocando na bola, dominando, fez um gol. A sensação que parecia que a Argentina ia dar uma goleada. Mas assim que iniciou o segundo tempo, a postura da Argentina mudou. O pessoal ficou ali, tocando aquela bolinha ali e tal. E a Arábia Saudita, num instantinho, correu lá, lutou, fez 2 gols. Em 10 minutos fez 2 gols, virou o jogo e ganhou o jogo. Uma outra situação também que me chamou muita atenção, a questão da postura, foi em relação à Polônia. A Polônia quase foi desclassificada, quase não passou para outra fase da Copa do Mundo, porque teve uma postura covarde, uma postura medrosa, uma postura medíocre. O jogo da Polônia com a Alemanha, ela não tentou fazer o gol em nenhum momento do jogo. Quase ela ficou fora da outra fase da Copa do Mundo. Uma postura ruim, uma postura covarde, medrosa. Mas deu certo? Deu certo. Mas a chance de ter dado errado foi muito grande. Ainda em relação à postura, o Japão estava no grupo da morte. No grupo do Japão estava Alemanha e Espanha. Alemanha, Espanha, Alemanha. Bom, eu devo estar fazendo confusão aqui de alguma coisa, mas me parece que o grupo do Japão era Japão, Costa Rica, Alemanha e Espanha. Um grupo da morte. E o Japão, de uma forma surpreendente contra os gigantes, ele ganhou da Alemanha, ganhou da Espanha, mas quando foi jogar contra a Costa Rica, não teve essa mesma postura, porque em relação à Espanha e à Alemanha, ele tinha consciência que eram seleções melhores, mais qualificadas, de mais experiência, de melhores jogadores, e eles deram a vida, lutaram tal, e ganharam os jogos. Mas contra a Costa Rica, a sensação que tivemos foi que eles consideraram a Costa Rica iguais a si ou inferiores a si. E por ter essa postura, assim, jogou tal, não deu tanto empenho, não dedicou tanto, perderam o jogo. Então a postura vai definir se você vai sair do campo de batalha com os louros da vitória, comemorando, ou se vai sair cabisbaixo, deprimido, choroso, porque você foi derrotado. O último jogo do Brasil ocorreu ontem, na sexta-feira, dia 2 de dezembro. O Brasil perdeu. E muitas pessoas reclamaram, poxa vida, o Tite não podia fazer uma experiência, colocar os jogadores, reservas para jogar. Eu acho o contrário. Ele convocou 26 jogadores. E numa partida que o Brasil já estava classificado, não tinha nenhuma chance do Brasil perder a sua classificação. O pior que poderia acontecer é o Brasil ficar em segundo lugar do grupo. Então ele
colocou os jogadores reserva para jogar. E esse time reserva, eu vi o pessoal falando que o Brasil jogou mal e tal. Não entendo dessa maneira. O Brasil criou 1 trilhão de chances de fazer gol. Todos os atacantes ali tiveram oportunidades em algum momento de fazer gol. Criou. Eu entendo quando um time joga mal, é quando ele não cria. O da Polônia, por exemplo, não criou, não teve um momento que criasse uma jogada para produzir um gol, para fazer um gol. Aí sim jogou mal. Mas o Brasil criou 1 trilhão de oportunidades de fazer gol. E não fez. Naquele dia que a bola não entra. Né? Mas eu acredito que serviu para que o Tite observasse ali, né, os jogadores, quem ele pode substituir num jogo agora, a partir de hoje, né? Começou os jogos de hoje, mata-mata, a Holanda já passou já, a Argentina já passou para outra fase, né? E segunda-feira o Brasil entra em campo novamente e agora não pode perder mais, não é? Entrar para vencer, a postura tem que ser a de que aquela postura que te leva, ao terminar a partida, sair como vencedor. Não é? Bom, ainda essa semana passada, ocorreu algo trágico, triste, lamentável, no interior do Espírito Santo, que foi um jovem que entrou, parece que em 2 escolas e matou várias pessoas. Algo que a gente via acontecer nos Estados Unidos, e a gente ficava perplexo com aquela situação. Puxa vida, como que pode uma pessoa de família e tal? Em alguns casos, quando vai levantar o histórico, às vezes eram meninos que tinham sido... sofreram bullying na escola e tal, aquela coisada toda. Mas pela facilidade de adquirir armas nos Estados Unidos, quase todo mundo tem arma nos Estados Unidos, a pessoa pegava uma arma, entrava na escola e matava ali um monte de gente. E às vezes depois suicidava. Eu quero aproveitar essa oportunidade para que a gente possa refletir sobre a questão da arma. Eu dei uma bugada aqui agora, estava olhando aqui, não sei se dá para ver aí, o revólver Taurus. O revólver Taurus, que é o revólver mais simples que tem no Brasil, mais barato que tem no Brasil. Aqui, por exemplo, nesse aqui mostra que um revólver custando R$ 8.455. Outro dia para trás eu dei uma bugada também, me parece que o mais barato, o modelo mais barato, mais simples, custa R$ 6.000 e tantos, quase R$ 7.000. E aí eu fico pensando que as leis que foram criadas, a facilidade que foi criada para que o brasileiro também adquirisse armas, é exemplo nos Estados Unidos. Eu vi uma pessoa falando, um imigrante nos Estados Unidos falando que é mais fácil ele, como imigrante, comprar uma arma do que ele conseguir alugar uma casa. Imagine um absurdo. Como que é dado a facilidade à pessoa de adquirir uma arma? Que prioridade é essa? Mas para o cara alugar uma casa é uma dificuldade. Não é porque ele não tem dinheiro. As dificuldades que são impostas às pessoas de adquirir determinadas coisas, determinados bens, mas para ter um outro bem que, na minha maneira de entender, é mau, é maligno, é terrível, né? Não sei que esteja na mão de pessoas certas, como nas forças de segurança, vai ser um mal para a vida da pessoa. E aqui, por exemplo, as leis que foram criadas permitem a pessoa adquirir, por exemplo, 8 armas, sem sequer pagar imposto. Então, o que um cidadão de bem quer com 8 armas? Sendo que uma arma mais barata, que é um revólver Taurus, de fabricação nacional, custa acima de R$ 6.000. Hoje eu fui ao sacolão e fiz a minha compra, todo sábado eu faço, vou com a minha esposa ao sacolão e a gente compra ali as coisas. Eu estava reparando o preço de um mamão, cerca de R$ 9 o quilo. Quando eu era criança, no interior, a gente pegava mamão para dar para porco, dar para as galinhas. Hoje no sacolão, o mamão custa R$ 8 o quilo. Aí eu fico pensando no trabalhador que está sendo estimulado a ter 8 armas, sendo que ele não pode, às vezes, fazer um sacolão, sendo que ele não pode comprar uma fruta, uma verdura, uma coisa para levar para casa, para que a sua família tenha um alimento básico, tenha uma coisa mínima. Carne, nem vou falar preço de carne, não. E aí, toda uma política de incentivo às pessoas a adquirir armas. Foi feito um levantamento que a quantidade de armas que entrou no Brasil nesses últimos 4 anos, que a quantidade de armas que estão na mão da população é maior do que as armas que estão na sua segurança. As Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Militares e Civil. Onde já se viu um absurdo desse?
Como que a pessoa que não pode ter um alimento em casa, às vezes não tem moradia, não tem condições de se vestir adequadamente, não tem condições de se alimentar adequadamente, é estimulado a comprar arma? O que as pessoas que criam essas leis estão querendo? Que essas armas cheguem a quem? Porque o que eu vou fazer com 20 armas? O que eu vou fazer com 8 armas? O que eu vou fazer com... A não ser que eu seja um miliciano e quero, então, municiar a minha milícia com as armas. A não ser que eu seja um traficante e queira, então, municiar o bando. Mas se a pessoa é um cidadão de bem como eu, o que ele quer com ele? O que ele quer com essa quantidade de armas? O que ele quer com arma? É prioridade dele ter uma arma ou levar o pão para casa? Ou lutar para que a sua família tenha uma moradia segura, num local adequado, que com essas chuvas que estão caindo aí, a casinha dele não vai ser levada embora pela enxurrada? Então eu trago esse argumento para você pensar. E para finalizar a nossa argumentação de hoje, eu quero falar também sobre. Eu vi o Nando, eu acho que Moreira, me parece, um youtuber, falando ontem sobre uma pessoa que ele viu falando algumas coisas, segundo ele, né, com a voz professoral. O Nando Moreira também tem uma voz professoral para defender as. Né? E parece até aqueles professores de cursinhos, né? Bem descolado, que fala bem com a juventude, que fala de uma maneira clara e tal, sabe comunicar bem, não é? Falando sobre que as pessoas que são favoráveis ao socialismo são idiotas, são imbecis, são dementes e tal, aquela coisada toda, e que o capitalismo, como o brasileiro é um povo ruim, é um povo porcaria, ele tem direito, a única opção melhor para ele é a porcaria do capitalismo, que não presta também, mas para porcaria serve para porcaria. Mais ou menos o que eu entendi, né? Ele não fala com essas palavras, mas é o entendimento que eu tenho. Bom, eu quero reiterar o meu pensamento, respeito todo mundo que pensa diferente de mim, que entende de maneira diferente de mim. O comunismo não existe. Nunca existiu o comunismo. O comunismo foi uma ideia de Marx, de Hegel, de pessoas que pensaram um mundo melhor, um mundo sem Deus, mas um mundo em que as pessoas, quando fala sem Deus, porque a religião manipulava as pessoas e fortalecia a mão dos ricos para oprimir o pobre, oprimir as pessoas que não tinham nada. Então, eles então pensam num sistema mundial sem Deus, construído pelo homem, num céu construído pelo homem, onde tudo seria perfeito, onde assim, todos ganhariam do mesmo tanto, todos teriam direito às mesmas coisas, todos teriam o mesmo padrão de escola, todos teriam o mesmo padrão de renda, e daí por diante. O Estado seria dono de tudo, e as pessoas, todo mundo teria o que precisava, ia ter educação, ia ter moradia, ia ter tal. Só que isso não aconteceu, nunca aconteceu, isso é uma utopia, foi um pensamento, uma ideia, mas que nunca se colocou em prática, nunca conseguiu colocar em prática. E aí, então, sobra a segunda fase, que é o socialismo, que era a maneira que Marx entendia que ia transicionar o capitalismo para o comunismo. Sabemos também que o socialismo existe, mas que nunca conseguiu fazer isso, ou seja, o comunismo não existe, não vai existir. Não é possível criar um céu sem Deus. Então isso não existe. Mas o socialismo, na minha maneira de entender, é muito mais interessante do que o capitalismo. Porque no socialismo as pessoas pensam que as pessoas, como todo, precisam ter, que todo mundo precisa ter onde morar, que todo mundo precisa ter o que comer, que todo mundo precisa ter acesso à educação, acesso à saúde, acesso às coisas básicas da vida. Não só o rico. E aí é muito bom, muito comum a gente ver as pessoas de direita, igual o senhor Nando, falar, porque no capitalismo é mérito, aquele que trabalha, aquele que luta, tem o seu mérito e tal. Deixa eu falar uma coisa para você em relação a como eu enxergo o mérito que o capitalismo prega e a realidade de como é o mérito deles. Eu gosto de usar essa figura de linguagem. Um lutador, um pugilista, um lutador de boxe, peso pesado, que tem ali todo um preparo
para aquilo, ele tem acesso à fisioterapia, ele tem acesso a um fisioterapeuta, ao pessoal da fisiologia, ele tem acesso a médico, ele tem acesso a um nutricionista, ele tem acesso ali aos sparring, que são aquelas pessoas que são pagas para lutar com ele, para treinar com ele tem acesso a um treinador e tal. Ele tem toda uma estrutura que prepara ele como atleta e dele condição de subir ao ringue. Mas chega o dia da luta e vai lutar com esse atleta preparado com todos os recursos, alguém com boa vontade, mas um amador, um lutador amador que não tem um preparo físico, não tem uma alimentação adequada, desnutrido, não tem acesso a médico, não tem acesso ao treinamento, não tem acesso a sparring, não tem acesso a nada. E nessa luta, então, depois de 2 segundos, 2, 3, 5 segundos de luta, o atleta profissional, o atleta preparado, desfere um golpe certeiro, acerta no queixo do atleta amador, e o atleta amador cai lá em nocaute. E aí todo mundo no estádio grita, foi mérito, foi mérito. Esse é o mérito que o capitalismo prega. Porque para se ter mérito, teria que ter 2 atletas que tivessem a mesma condição, que tivesse o mesmo preparo, que tivesse a mesma alimentação, que tivesse o mesmo acesso à moradia, o mesmo acesso à educação, o mesmo acesso à saúde, o mesmo acesso aos recursos, o mesmo treinamento. E aí sim, o que vencesse a batalha seria de forma meritória. Mas da maneira que é posta, não é de jeito algum. E aí eu vi algo interessante num podcast desses famosos, eu não lembro agora qual deles, né? Tinha um camarada falando, por exemplo, sobre as universidades públicas no Brasil, que são as melhores universidades do país, e que essas universidades deveriam cobrar dos ricos. Como ele tem uma filha na escola, na universidade pública, ele gostaria de pagar para que a filha dele estudasse, porque ele pode pagar, ele não precisa de uma escola pública. Mas aí a gente vê o seguinte, nos Estados Unidos, as universidades melhores que existem são as privadas, aquelas que são pagas. E as pessoas, para colocar os seus filhos nessas universidades, eles fazem uma poupança ali 15 anos antes do menino chegar à época de estudar, preparando, juntando dinheiro para poder, porque são caríssimas. E aí o filho dele estuda lá, depois completa o curso, sai, consegue um emprego, aquela coisa toda, começa a trabalhar. Essa pessoa começa a doar dinheiro para as universidades. Porque é uma cultura que existe lá nos Estados Unidos. Aqui, a pessoa que tem dinheiro, como esse rapaz falando, a filha dele estuda lá, ele tem dinheiro para pagar, mas não paga. Ela estuda, ela prepara, ela faz um curso de medicina numa universidade federal. Que se fosse pagar numa universidade particular, ia pagar aí uns 8, 10, 12 mil reais por mês. Mas na universidade pública ela não paga nada, porque quando na fase básica da sua educação, ela estudou nas melhores escolas que foram pagas, e aí pôde ocupar o lugar do pobre na universidade pública, sem pagar nada. E depois que forma, começa a trabalhar, não faz uma doação para a universidade pública. Não é proibido você doar para a universidade pública, não. Esse camarada que falou isso no podcast, ele poderia muito bem somar quanto custava os anos, os 4, 6 anos do curso de medicina, que ele pagaria na melhor faculdade privada, e doar aquele valor para a universidade. Mas por que não faz? Porque tem gente que gosta de pousar de bom moço, fazer média com as pessoas. E quando eu coloco tudo isso para vocês, não quer dizer que o meu pensamento seja o melhor, seja o mais correto. Alguém disse certa vez que em toda e qualquer demanda tem pelo menos 3 lados. O lado de um, o lado do outro e o certo. Seja qual for a situação, nós precisamos pelo menos aprender a pensar sobre elas. O capitalismo é perfeito? Longe disso, na minha maneira de entender, é cruel e é o pior regime que existe. O socialismo é perfeito? Claro que não é perfeito. Mas é pelo menos o regime que pensa na maioria, que luta pela maioria, que trabalha para a maioria. Então, entre um e outro, eu prefiro, sendo que os dois são imperfeitos, sendo que os dois não alcançam a perfeição, como nada que o homem cria alcança a perfeição, entre um e outro, eu prefiro o socialismo. Então, este é o canal N Variedades, e esse que vos fala é o Norton Santos. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.